Olá, pessoal! Bem-vindos à última aula sobre o sistema endócrino. E a última glândula, na verdade glândulas, porque são duas, que a gente vai estudar hoje, são os ovários. Bora lá ver? Então, pessoal, os ovários, na verdade, eles são bem pequenininhos, eles devem ter mais ou menos 3 centímetros de comprimento, 1,5 de largura, né? São bem pequenininhos mesmo. E eles se encontram nas laterais do útero, tá? Nessa região. Ai, não dá pra ver porque eu tô gravando, né? Mas enfim, na região, quando a mulher sabe, né? Quando ela tem aquela cólica menstrual, ela sabe exatamente onde fica o útero. Mas é na região pélvica, tá? Então, nessa foto aqui, dá pra ver, é uma foto real, né? Dá pra ver o útero. Na foto parece grande, mas quando a mulher não tá grávida, ele é bem pequenininho. E aqui do lado, a gente tem os ovários, né? Os ovários, eles são ligados no útero por essa ponte aqui, que a gente chama de tuba uterina ou trompa de Falópio. Bom, qual a função do ovário? É o ovário que produz e armazena os nossos óvulos, tá? Ainda na fase fetal, a gente tem a produção dos nossos óvulos, tá? E assim que a gente nasce, essa produção ela para. E todo mês depois da puberdade, a gente libera um óvulo dos ovários, um processo que a gente chama de ovulação. Então, quando a gente nasce, o nosso corpo já tem definido a quantidade de óvulos que a gente vai ter para o resto da vida. É diferente, por exemplo, do homem que pode produzir espermatozoide tanto tempo quanto ele quiser. E aí é por isso que quanto mais velha a mulher, mais problema ela vai ter para engravidar. Por quê? Porque os óvulos, eles são da idade da mulher. Então, se eu tenho 40 anos, por exemplo, os meus óvulos já terão 40 anos. Então, a ideia é que quanto mais cedo você engravide, menos problema, na teoria, você vai ter. Além da produção e armazenamento dos óvulos, outra função do ovário é a produção de 2 hormônios, que é o estrogênio, também chamado de estradiol, e a progesterona. E a aula de hoje é para falar sobre eles, tá? Se você quiser mais detalhes sobre a anatomia do sistema reprodutor feminino, a gente vai para uma aula à parte que é só sobre o sistema reprodutor. A aula de hoje é enfocar no sistema endócrino. Então vamos falar aqui sobre o nosso primeiro hormônio, que é o estradiol ou estrogênio, tanto faz. E eu peço que vocês deem uma olhada, um link acima, como sugestão, que é quando a gente falou sobre o FSH e o LH, tá? Porque eles são super importantes para você entender esse ciclo da mulher, tá? Esse ciclo hormonal da mulher. Então, como sugestão, dá uma relembrada nessa aula. Então, você tem a liberação do FSH, que qual é o objetivo do FSH? É justamente produzir o amadurecimento dos folículos ovarianos, que eles seriam pré-óvulos, né, os óvulos ainda imaturos, e o FSH vai fazer isso. Então, todo mês você vai ter a liberação do FSH, e aí os folículos ovarianos, eles começam a amadurecer. Quando eles já estão maduros, é o momento que esse folículo ovariano maduro vai produzir o estrogênio, também chamado de estradiol, tá? Esse estrogênio, ele vai estimular a produção do LH, tudo bem? Esse LH é que vai provocar a ovulação, tá? Então, isso que importa aqui. Quem produz o estrogênio são esses folículos maduros, que foram aqueles que amadureceram graças à produção do FSH, sendo que é um hormônio, o FSH, produzido lá na hipófise, tá? Então, vale lembrar da aula da hipófise. Além da função de estimular a produção de LH lá na hipófise também, é justamente o estrogênio que forma o sistema genital feminino, tá? Que vai estimular o desenvolvimento desse sistema genital e dos ciclos reprodutivos da mulher, tudo bem? Além disso, é ele o responsável pelas características sexuais femininas que acontece principalmente na puberdade, que é o quê? O desenvolvimento dos seios, né?
essas ondulações do quadril, né, onde você tem mais tecido adiposo no quadril, porque é justamente a natureza formando a mulher para ter o filho. Não necessariamente, é claro que a mulher vai ter o filho, mas tem toda essa preparação genética para a mulher receber o embrião. O segundo hormônio produzido pelo ovário é a progesterona, tá? Vamos lembrar aqui, vamos voltar para lembrar o caminho da pedra, né? FSH produzido estimula os folículos ovarianos a amadurecerem. Folículo ovariano maduro produz o estrogênio, tá? O estrogênio estimula o LH lá na hipófise a ocasionar a ovulação. Depois que você tem a ovulação, ou seja, que o óvulo maduro ele sai, fica como se fosse uma cicatriz nesse ovário. Se a gente voltar aqui na aula, você pode ver aqui, né? A ovulação, o óvulo saindo, e aqui a cicatriz deixada por ele. Tudo bem? Fica como se fosse um buraco. E aí o que acontece? À medida que vai cicatrizando, vai formando o que a gente chama de corpo lúteo, ou também chamado de corpo amarelo, porque ele fica um pouco amarelado. E é esse corpo lúteo que vai produzir a progesterona. E a progesterona, ela também é chamada de hormônio da gravidez, porque é ela que vai espessar o endométrio, que é a parede do útero, tá? Ou seja, vai estimular a retenção de sangue do endométrio, onde o óvulo fecundado, né, o zigoto, vai fazer ali a anidação, ele vai grudar no útero para se desenvolver. E seria muito interessante aí você estudar um pouco sobre o ciclo reprodutivo, tá? E ele vai manter esse útero com esse sangue, tá? Você não vai menstruar com essa progesterona, justamente porque você tem que manter a gravidez. Então, qual a função da progesterona? Preservar o corpo inteiro da mulher para receber o outro ser vivo, né? Como é que ele faz isso? Primeiramente, é o corpo lúteo que produz essa progesterona. E ele vai fazer o quê? Ele vai manter a placenta e manter aquele sangue no útero, tá? Então, ele vai relaxar o útero para que o útero não sofra contração, que é o que acontece na menstruação, né? Você tem uma contração do útero, por isso que você tem cólica, e aí o sangue desce. Se você não tem essa contração, o sangue fica lá, tá? Quando ocorre deficiência nessa progesterona, o embrião ele não consegue ficar grudado no útero, que a gente chama esse processo de implantação. Então, o que acontece? Você acaba tendo o aborto. Então, muitas vezes, quando você tem na gravidez sangramento, uma das coisas que o médico te recomenda é você utilizar progesterona, justamente para tentar segurar a gravidez, tá? Mas, se por um acaso o óvulo não foi fecundado, não tem por que você ter essa progesterona, tá? Então, essas taxas de progesteronas, elas caem, e aí, sem a progesterona, o útero, então, ele consegue se contrair, e aí você tem a menstruação. Aqui tem um gráfico, muitos alunos têm medo desse gráfico, porque ele tem muita informação, tá? Mas é um gráfico que mostra o ciclo reprodutivo da mulher, tá? Desde o primeiro dia até o último. Provavelmente, se vocês estudarem sistema reprodutivo ou reprodutor feminino, vocês já vão dar uma olhada nesse gráfico. Mas como fala de hormônios, no sistema endócrino também a gente dá uma pincelada. Aqui, o número 1 significa o primeiro dia do ciclo menstrual, o primeiro dia do ciclo reprodutivo, tá? Ou ciclo menstrual, que é o dia que você menstrua, tá? Então, se você pensa que o seu ciclo menstrual tem 28 dias, por exemplo, tanto faz se tem 28, se tem 30, o primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo menstrual, tá? Aqui é considerado que o ciclo menstrual tem 28 dias. Aí vai depender, você mulher, quantos dias é o seu ciclo menstrual. É fácil, você pega o primeiro dia da menstruação, anota, vai contando os dias até o próximo dia da menstruação. Lembrando que isso não é fixo, tá? Tem mulheres que são super reguladas, tem outras mulheres que não são. E mesmo as super reguladas, muitas vezes por causa de algum estresse, elas podem ter esse ciclo menstrual alterado.
Então, por exemplo, o método contraceptivo da tabelinha, ele nunca vai ser indicado, porque isso pode mudar de mês para mês. Então, aqui temos primeiro dia do ciclo da menstruação, tá? Você ficou menstruada. Lá na hipófise, o FSH, ele vai começar a ser produzido, tá? Vai começar a ser produzido para o quê? Para fazer a maturação do óvulo no próximo ciclo menstrual, tá? Então, ele vai começar a ser produzido, em verde aqui. Quando ele chega no pico, tá? Significa que o óvulo, ele tá maduro. Se o óvulo ele já está começando a ficar maduro, o óvulo maduro começa a produzir o quê? Estrogênio, né? Ou estradiol. E aí você tem aqui o gráfico com o estradiol subindo, tá? O estradiol, ele estimula o LH na hipófise. Então, você pode ver aqui o LH subindo, tá? Quando o LH está no pico, você tem o que a gente chama de ovulação. É quando o óvulo sai do ovário, tá? E aí, ele vai passear pela tuba uterina e vai ficar lá até o espermatozoide encontrar com ele. Bom, com a ovulação, você tem a formação daquela cicatriz que é o corpo lúteo, e ela que vai produzir a progesterona, tá? A progesterona, ela vai manter, tá, o endométrio com sangue. Depois de um tempo, caso você não tenha fecundação, essa progesterona, ela cai, e aí sim você tem a menstruação, tá? Muitas vezes essa progesterona, ela para de ser produzida, mas caso tenha um embrião, ele produz um hormônio chamado gonadotrofina coriônica, ou beta-HCG, que é justamente o teste que a gente faz ou na farmácia, ou o teste por exame de sangue. E ele vai fazer essa função da progesterona, que é manter o endométrio e a placenta ali, para que a mulher não tenha aborto. Mas isso é depois, né? Antes dele começar a produzir a gonadotrofina coriônica, a progesterona, ela vai manter a gravidez.